Agora, Renato, onça bebendo água, tal, que a gente viu no Maracanã foi um negócio, uma mistura de constrangimento, eu não sei nem meio o que dizer, porque estava todo mundo festejando o Dorival, vaiando o Sampaoli, e o time não jogou nada mais uma vez. O gol do São Paulo é meio simbólico disso, né? O Lucas pega a bola, vai costurando todo mundo, ninguém nem tenta combater, ele chuta, o goleiro falha. Foi um negócio, e aí faz o gol no final lá com aquele pênalti, com aquele, enfim, com aquela linha do VAR que como eu falo, acham que é da NASA, mas é da Galeria Pagé, aqui em São Paulo. Diga lá, Renato. Não, o problema é que não me surpreendeu nem um pouco, né? Eu acho que o pessoal que foi ao Maracanã foi para protestar, não para a esperança de achar que o Flamengo ia jogar alguma coisa depois de tomar 3 do Cuiabá e depois ter sido eliminado, como foi para o Olímpia, né? É óbvio que estava todo mundo com a moral no pé. Esperar mais de alguma coisa disso aí, só realmente de quem acredita em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa, em Boitatá, esses mulas sem cabeça, esses bichos todos, né? Aliás, o Flamengo parece uma mula sem cabeça, né? Porque o Flamengo não tem comando, coitado. O Flamengo está entregue às traças. O Landim foi quem inventou essa prebenda desse Sampaoli, que eu não sei como ainda tem gente que acha que é um bom técnico. O Sampaoli é uma fraude, essa que é a grande verdade, é uma fraude criada por nós da imprensa, que criamos aqui no Brasil a história de que o Sampaoli é um técnico acima da média, que o Sampaoli é isso e aquilo. O Sampaoli saiu de todos os clubes, como ele vai sair do Flamengo? Sem ganhar nada, com o elenco todo brigado e com o time não jogando bulhufas. Eu hoje ouvi no Seleção Sport TV o Paulo Nunes falar uma coisa que eu concordo muito com ele. O Paulo Nunes disse: olha, não existe esse papo, gente, de jogador que não corre. O que existe é time desorganizado. E quando o time é desorganizado, aí, amigo, a coisa complica de vez, porque não adianta correr, não adianta dar carrinho, porque você não consegue fazer nada, porque o teu time está completamente bagunçado em campo. É isso o Flamengo de hoje em dia. O Flamengo é um time bagunçado em campo. Todos vocês devem ter visto o jogo. Vocês notaram algum tipo de organização no Flamengo? No segundo tempo, quando o Flamengo foi para cima, foi na base do abafa. Foi na base do, pô, vamos lá. O São Paulo deu uma recuada inteligentemente. Aliás, recuou e poderia ter matado o jogo, porque criou pelo menos 3 grandes contra-ataques que não saíram um gol por acaso. E o Flamengo ficou jogando bola na área, rezando para o Bruno Henrique acertar uma cabeçada. E no final, o menino Luiz Araújo, que o São Paulo encheu o saco para que fosse contratado, e ele agora não bota para jogar. Ele só bota para jogar 10 minutos finais. Então por que encheu o saco para contratar o moleque? Bota ele para jogar, gente. Vamos ver se ele é bom ou não. Ele é habilidoso agora, eu não sei se ele é bom. A gente vendo agora os vídeos da MLS do Messi, a gente percebe o que é o nível do futebol americano, né? Do campeonato do futebol do soccer lá, né? O Messi passeia pelo campo, tá? As pessoas não chegam nem perto dele. Então o Luiz Araújo era destaque lá. Eu não sei se ele aqui vai confirmar, mas tem que botar para jogar. O Flamengo contratou um goleiro que foi o melhor goleiro do Campeonato Argentino do ano passado, o Rossi, e não bota para jogar. O Matheus Cunha tomou 3 gols de cabeça. Não chego a dizer, como você, que ele falhou no gol do Lucas. A bola foi bem no cantinho. Mas o grande goleiro é o cara que vai lá e bota para escanteio aquela bola. E ele não é um grande goleiro. O Flamengo está entregue às baratas. O Tirone, Casagrande, Marília Ruiz. Dá pena. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, diz que não vê nada do que está se falando. Vou dar uma bengala branca para ele, um cachorro labrador, porque ele está se demonstrando cego. Um cara que não vê o que todo mundo vê é cego. Ou então, o que é pior, é aquela história: o pior cego é aquele que não quer ver. É o caso do Marcos Braz. E o Landim segue a risca, porque o Landim foi ele, repito sempre, não vou jamais deixar de lembrar, foi o Landim que bateu na mesa e disse: eu quero o Sampaoli. Disse isso com todo, tem 200 mil fontes, inclusive a de um filho de um amigo meu que voltou com ele no avião, na época que a imprensa ainda especulava: Jesus, espera, não espera, tá? O Landim já disse para o garoto: não, é o Sampaoli, vai ser o Sampaoli. E está aí o Sampaoli. Olha o desastre que foi o Sampaoli. Então, o Flamengo é um time que está sem técnico, com o elenco revoltado com o técnico, com o departamento de futebol banana, como sempre,
e com um presidente que é a granfina de narinas de cadáver, aquela do Nelson Rodrigues, que entra no Maracanã e pergunta quem é a bola, escolhendo treinador. Ele vai cair. A minha dúvida é se ele vai cair depois da Copa do Brasil. Se ele não ganhar a Copa do Brasil, ele está liquidado, está fora. Ou se ele, eventualmente, apesar do nada que o time dele está jogando, ainda consegue ganhar a Copa do Brasil, e aí vai ficar se arrastando até o final do campeonato. Mas ano que vem vai ser outro treinador. Agora, eu apurei, e eu queria contar para vocês, a tal história do Ceni, que para mim é uma coisa assim só comparável à volta do Dunga à seleção brasileira. Calma, Renato. Rogério Ceni voltar ao Flamengo corresponde à volta do Dunga à seleção brasileira, sem tirar nem pôr. É um desastre completo. Mas, enfim, eu fui atrás. Conversei com fontes quentes lá de dentro. E eles me explicaram. Eles disseram, olha, ninguém quer o Ceni de volta para ser o técnico regular. O que aconteceu é que depois do murro no focinho do Pedro, o Flamengo decidiu que ia mandar embora o Pablo Fernandes. E aí ficou aquela dúvida, pô, e se o Sampaoli disser, então eu saio junto? O Flamengo vai deixar de sair, porque o Flamengo não pode manter o agressor. E se deixasse ele sair, se ele tivesse uma barretada e disse, também estou saindo, faltavam 3 dias para o primeiro jogo contra o Olímpia. E depois o jogo de volta. E os jogos da Copa do Brasil. Aí, nessa circunstância, algum iluminado chegou lá e disse assim, pô, só tem uma solução. Trazer o Rogério Ceni de volta. Porque o Rogério Ceni, pelo menos, conhece esse elenco. Os jogadores conhecem o Rogério Ceni. Então, é uma medida para estancar a sangria. Ele vem para disputar a Libertadores e a Copa do Brasil e vamos ver o que vai dar. Essa era a história do Rogério Ceni. Não é dizer o seguinte, se o São Paulo sair depois da Copa do Brasil vai ser o Rogério Ceni? Acho muito difícil. Tem muita restrição a ele na Gávea e no Ninho do Urubu. Agora, se o São Paulo tivesse pegado as trouxas dele e saído e fosse embora junto com o Bossal, que deu o soco no Pedro, aí sim teriam chamado o Rogério Ceni. É essa a história. Muito bem, apuração então do Renato sobre essa história de Ceni, que tem gente falando aí e tal, o Ceni pode voltar. Eu acho curioso também, porque é um cara com muita restrição dentro da própria torcida do Flamengo. Agora, Marília, o que está acontecendo nesse momento, assim, nesse momento hoje, desde ontem, é a diretoria do Flamengo, Marcos Braz, Spindel, essa turma toda, tentando amarrar ali um acordo, algum esquema para pelo menos quarta-feira. Né? Porque a classificação estava quase garantida, agora já tem gente com medo que perca em pleno Maracanã a classificação para o Grêmio. Então está tentando levar esse negócio pelo menos até quarta. Falar uma trégua aí de lado a lado para que vá para a final da Copa do Brasil e depois resolve o que fazer. Pois é, eu nem sei exatamente com que tipo de diálogo isso vai ser feito, mas com onça, com ursinho de pelúcia ou com ramalhete de flores, eles precisam entrar num acordo. Porque o Sampaoli e o Flamengo só têm a perder para o jogo de quarta-feira. 21 dias, o Flamengo estava classificado para a final da Copa do Brasil. O próprio Renato, entregue na coletiva de imprensa, dizia que estava muito difícil, obviamente, ia jogar, papapá. Mas deixou claro que os 2-0, fora o baile que o Grêmio tomou no jogo de ida, eram contundentes demais para serem revertidos no Rio de Janeiro. E parecia que o Flamengo tinha acordado para o segundo semestre. Esses últimos 21 dias aconteceu de tudo. 3 tapas, um soco, eliminação, 3-1, 3-0. Aconteceu de tudo no Flamengo. Então, dá ao Grêmio a possibilidade de sonhar com um pênalti. Né? Se o São Paulo reserva quase fez 2-0, por que o Grêmio não pode fazer? Acho pouco provável. Se tem um jogo que encaixa com o que os jogadores do Flamengo, por si só, são capazes de fazer, é essa marcação homem a homem do Grêmio. O Flamengo tem sido soberano, para usar uma palavra do Rogério Ceni, em relação ao Grêmio com o Jorge Jesus, com qualquer um, desde os 5 que o Flamengo tem passado pelo Grêmio sem muitas dificuldades. Eu acho que, assim, são todos adultos, imagino, tirando o trouxa das trouxas do Sampaoli, que saiu minimamente civilizados, para se sentarem e falar, então, a gente precisa só empatar. E depois pensa nos próximos 30 dias. O jogo é no dia 16 de agosto, a final da Copa do Brasil é no dia 16 de setembro. O Flamengo precisa sobreviver mais 2 dias com o Sampaoli para depois pensar se é com ele ou sem ele, que o Flamengo vai favorito para a final da Copa do Brasil. Tanto faz se contra o Corinthians ou contra o São Paulo, um Flamengo minimamente organizado é favorito.